Hoje a gente vai falar sobre, não é bem um tema específico, é uma mensagem de Emmanuel que a gente vai olhar a fundo o que ele quis passar pra gente, de uma maneira bem consoladora, que é algo bem pertinente para o que a gente precisa hoje, nesse cenário que a gente está passando de muita dificuldade. Então, selecionei essa mensagem, faz parte das palestras de assistência, ela se encaixa no Cristo Consolador. É uma mensagem consoladora que vai trazer um ânimo maior pra gente. Então, antes de começar, eu gosto sempre de ler uma poesia. A de hoje, a que eu escolhi, foi uma poesia de Santa Teresa d'Ávila, que fala sobre Deus. Ela é bem bonita, bem curtinha, mas muito profunda. Não tem título, mas ela é assim. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu, sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E vem o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Então é bem bonito, né, pra gente ver que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está lá como o nosso tesouro, como aquilo que a gente precisa para passar pelas nossas dificuldades. Então, mesmo que a gente passe por incontáveis iniquidades, injustiças, Deus está sempre conosco e Ele basta para que a gente passe pelas dificuldades. Então, vamos começar nossa palestra. E essa palestra, ela é, como eu falei no início, um pouquinho diferente, porque eu escolhi uma mensagem de Emmanuel que se chama Acalma-te, do livro Pensamento e Vida. E ele traz esse consolo pra gente não se perturbar no momento de dificuldade que a gente está passando, o mundo inteiro está passando. Às vezes a gente pensa, o que está acontecendo de errado? Por que a gente está privado de tantas coisas, né? E perdemos o foco. A gente, às vezes, não vê com a serenidade que o momento precisa, que nós precisamos também. Então, essa mensagem, ela traz um pouco disso para a gente se acalmar e buscar entender esses desígnios de Deus para a nossa vida nesse momento que a gente está passando, que a gente sabe que vai passar também, né? Então, antes vamos falar um pouco sobre o sofrimento, o que Allan Kardec traz pra gente em relação ao sofrimento no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que todos os sofrimentos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Então, essa importância que a gente tem que ter de confiar em algo, de saber que tem alguém cuidando de nós e que não é tudo por acaso que está acontecendo, né? O homem que já tem internalizado essa fé vai passar pelas tribulações de uma maneira muito mais suave, como falou Allan Kardec aqui, né? Ficar forte na âncora que é a palavra do Cristo. Já que eu já dei essa introdução sobre o sofrimento, vamos para a mensagem em si. Vou fazer a leitura das estrofes, que são todas muito ricas e que tem muito conteúdo, né? Então, para quem está chegando agora, o nome da mensagem é Acalma-te, está no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, é a mensagem de Emmanuel. E começa dizendo assim: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas.
Então, seja qual for a tribulação que a gente está passando, que a gente nunca deixe de fazer a nossa parte, né? Fiquemos calmos e esperando, fazendo o melhor que a gente possa. Isso me remete à resignação dinâmica, que é um conceito que a Joana de Ângeles trouxe no livro Plenitude. Ela explica que é quando você aceita esse momento de dificuldade e busca agir para saná-lo, né, com a atitude corajosa de enfrentar esse medo, de enfrentar essa angústia e tirar ela da sua vida. Você faz a sua parte e o resto você confia, aquilo que vai além das suas capacidades você entrega a Deus. Então é uma resignação porque você aceita o momento de dificuldade, mas é dinâmica porque você está buscando os meios de fazer com que isso passe, né? Então remete também muito àquele conceito de Jesus de ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta a gente ficar parado esperando que Deus mande a solução para os nossos problemas, né? É preciso que a gente corra atrás e busque maneiras de facilitar com que Deus atue na nossa vida, né? E não ficar só esperando que isso aconteça. Nunca deixar de fazer a nossa parte. Então, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas, porque a gente sabe que vai passar. Qualquer dor que a gente está passando, esse momento de dificuldade em questão da pandemia, a gente sabe que vai passar. Então, qual o melhor que eu posso fazer agora, né? O que de melhor que eu posso fazer nesse momento? Segunda parte diz: lembra-te que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Isso é uma questão muito importante, a serenidade. Porque, pensa bem, quem é que toma decisão boa com a cabeça quente? Ninguém, né? Porque a gente não está pensando direito, estamos acometidos pelo fervor do momento e a gente às vezes não toma uma boa decisão. Mas quando temos serenidade, conseguimos ouvir a voz do Senhor de uma maneira metafórica, né? Conseguimos ouvir a voz do Senhor que nos dá essa segurança para que Ele possa se exprimir, né? O Senhor vai esperar que a gente esteja calmo para passar o seu plano para nós. E esse plano a gente só consegue entender numa visão atenta a tudo que acontece ao nosso redor. Ele não vai falar assim: Nayara, o seu plano é o seguinte, você está passando por um momento difícil, mas entenda tudo isso que está passando, tem um motivo. Não, ele não vai falar isso. Quem dera fosse assim, né? Mas se a gente parar e pensar, oxe, eu estou passando por um momento de dificuldade, por que será? O que eu posso fazer? Será que tem a ver com uma atitude que eu tomei e que eu posso reparar ou não? Será que eu estou sofrendo as consequências de algo que eu fiz? Como eu posso melhorar isso? Né? Então, que tenhamos essa serenidade, buscar esse autoconhecimento para que o Senhor Supremo possa se exprimir com segurança, né? Atenção a esses desígnios divinos que estão na nossa vida. Ele continua na mensagem dizendo: a terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. Isso mais do que nunca é pertinente, né? Tantas pessoas que acham problemático ficar em casa porque às vezes não tem um ambiente saudável, mas esquecem-se de que quem cria o ambiente somos nós, através das nossas energias, daquilo que a gente emana. Então, se estivermos emanando boas energias e buscando isso para a nossa vida, nós criamos sim o nosso lar, uma faixa de forças tranquilas, onde nós vamos aurir tudo aquilo que precisamos para passar por essas dificuldades, né? Buscar esse equilíbrio. Tem uma mensagem que eu gosto muito no livro Encontro Marcado, se eu não me engano se chama Teu Refúgio, que fala justamente sobre isso, fala tua casa, o teu refúgio. É o momento em que você vai ter as suas reflexões, vai ter os problemas para enfrentar, mas também é onde você vai refletir sobre como passar por isso, de como refazer as suas energias, de relaxar, né? Então, esse momento que a gente está confinado em casa, que a gente busque fazer do nosso refúgio o melhor lugar para nós, né? E assim ter mais serenidade também. Tá tudo muito interligado nessa mensagem, ela é muito rica. Continua falando: o fruto que te nutre
representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Isso aqui fala sobre a paciência, sobre a gente não querer pular etapas. Às vezes a gente quer colher os louros sem antes ter passado pelas dificuldades. E a gente sabe que na vida não é assim. Não adianta eu terminar o 3º ano do ensino médio, querer ser engenheira, já ir querer construir uma ponte se eu não passei pelo vestibular, se eu não entrei na faculdade, se eu não cursei tudo e apresentei o trabalho final. Mas é isso que a gente quer se a gente parar para pensar, comparando com o que a gente vive. A gente quer a bonança, sendo que a gente não passou pela tempestade. Não é assim, tem um esforço diário, né? E aí tem essa alegoria da árvore. A árvore passa pelo inverno, pelo outono, caem suas folhas, passa o verão e quando chega no momento certo, ela dá os frutos. Então passou por todas essas dificuldades, mas ainda assim conseguiu atingir o seu objetivo, né? Porque esse é o objetivo da árvore. Então a questão é que a gente não tem que buscar pular etapas. Toda jornada é importante, tudo é um aprendizado. E isso nos traz uma paciência, né? Um entendimento de que se estamos passando por isso, de algo de bom temos que tirar para que possamos frutificar também, assim como a árvore que ele dá o exemplo. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Então aqui mostra a oportunidade que a gente tem a cada amanhecer de fazer com que a nossa realidade seja melhor, de que a gente melhore a nossa faixa vibratória, fazendo o melhor que a gente pode, né? Aquilo que compete a nós. E fala também sobre a caridade, né? É convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina. Qual que é a obra divina? Que a gente se ajude, né? Prestar auxílio ao próximo, seja de maneira material, seja de maneira moral. Cada dia a gente tem a oportunidade de fazer isso, que estejamos atentos para tudo isso, né? Porque atendemos a obra divina também em nosso próprio favor, porque quando a gente faz a caridade, a gente de certa maneira está se engrandecendo, está se melhorando através dessa prática, né? Então a cada manhã a gente tem essa oportunidade de criar uma versão melhor de nós mesmos e se comprometer a cada dia melhorar mais ainda essa nossa versão, porque o nosso caminho ele é ascensional, a gente está sempre subindo, nunca regredindo. E continua, essa parte eu gosto muito da mensagem. Ele fala: se te exasperas, não lhes assimila o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhes percebes a voz. Vamos analisar no momento atual, né? Se a gente tenta agir antes do momento, tenta fazer as coisas antes do momento propício para isso, a gente acaba não entendendo muito bem. É necessário paciência, é necessário serenidade, senão nós não vamos analisar, assimilar bem o plano, né? Deixar Deus agir no seu tempo e não tentar agir antes do tempo de Deus, porque aí a gente vai se frustrar, né? Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhes percebes a voz. Imaginem que Deus quer falar com a gente. Tá todo mundo numa festa, música alta, falando, e ele tá mandando a mensagem dele. Quem é que vai ouvir no meio da gritaria? Então é questão de foco. Que a gente busque, sabendo que tem uma mensagem por trás disso, que a gente busque não se afeiçoar à gritaria e tentar ouvir essa voz de Jesus, de Deus, o que ele quer passar para nós. O silêncio ele é muito, muito importante nesse momento para que a gente tenha reflexão. Muitas pessoas não conseguem ficar em silêncio porque às vezes têm medo de encarar o seu íntimo e encarar as respostas que buscam, porque às vezes as respostas doem, mas só com essas respostas que a gente consegue se aperfeiçoar, né? Então, que a gente busque se afastar um pouco dessa gritaria, de todo esse turbilhão de coisas que a gente está passando, para tentar assimilar e perceber a voz de Deus nesse momento, porque Ele não nos abandona, né? Conserva-te, pois, confiante,
embora a preço de sacrifício. Essa parte é muito pertinente também. Porque aqui, nesse momento que a gente está passando de pandemia, nós tendo que sacrificar muitas coisas. A nossa liberdade, a nossa vontade de estar com o outro, né? De voltar à nossa rotina, de sair na rua que seja, para ver como é que tá. A gente está sacrificando isso, mas que estejamos confiantes, porque Deus está no comando, né? Mas se pararmos para pensar também de um outro ponto de vista, esse sacrifício não diz respeito só a esse momento, porque esse livro ele é bem antigo, ele é dos anos 50, se eu não me engano. Então, esse sacrifício é muito mais profundo, é um sacrifício dos nossos ímpetos, das nossas vontades infantis, que muitas vezes a gente não quer abrir mão por puro capricho, né? Então, que a gente se conserve confiante, embora a preço de sacrifício, porque vai valer a pena. Se estamos tendo que sacrificar algo, abrir mão de certas coisas, é para que a gente tire uma reflexão disso e veja que às vezes a gente está colocando mais atenção no meio do que no fim, né? Às vezes a gente coloca mais atenção na questão, por exemplo, monetária, sendo que o dinheiro ele é importante para a nossa vida, mas às vezes buscamos o supérfluo, né? E aí a gente acaba dando uma importância de fim para algo que é o meio. Então é mais ou menos o entendimento. Ele continua dizendo: de certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. E a gente encontra. Por pior que seja a situação, a gente sempre vai encontrar essas pedras no nosso caminho, né? Mas isso é porque cada um tem o seu tempo de aceitar a verdade. A gente não pode violentar o tempo do outro também. Então, se o outro está agindo de uma maneira errada, que a gente não se abata, porque cada um tem a sua consciência falando, né? E tem uma passagem no Evangelho que diz que não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Então não adianta falar assim, a partir de hoje todo mundo vai ser caridoso. Tem gente que ainda não tem a compreensão. Então o que a gente tem que fazer é buscar ter compreensão, mesmo que seja difícil, e paciência, porque a luz chega para todos. A resposta chega para todos, né? Então se Deus está tendo paciência, que a gente busque se espelhar nele e tenha paciência com essas pessoas também. Porque uma outra reflexão que é importante trazer é que o homem no mundo, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, às vezes, essas atitudes muito maldosas, muito ruidosas que nos fazem ficar chocados, às vezes, é uma demonstração de tentar encobrir essa fraqueza que a pessoa tem. É um mecanismo de defesa em que, para que ela se sinta mais forte, ela queira diminuir o próximo, né? Então, se a gente tem esse entendimento de fraternidade, de caridade, que exercitemos e busquemos praticar a nossa paciência com esses corações envenenados que destilam irritações, desgosto, medo e fel. E continua dizendo: ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com tua paz. É fácil? Não. Mas é possível. E o exemplo é Jesus, né? Jesus é a personificação dessa frase. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com tua paz. É aquela questão, se a gente tem o conhecimento de que essas pessoas estão sofrendo elas mesmas com as suas próprias atitudes, e às vezes isso repercute em nós, que a gente tenha paciência, que a gente tenha resiliência para passar sobre tudo isso, né? Compaixão, porque Joana de Ângeles diz que esse infrator, esse revel, muitas vezes ele é ignorante do mal que o consome. Ele pratica o mal e não percebe que esse mal está fazendo mal para ele também, né? Então acaba sendo uma vítima que não entendeu ainda que está sendo vítima, mas quando ele despertar para esse momento,
né? A prestação de contas, que dor que ele vai passar, que angústia, que aflição. E se não for pela ajuda da espiritualidade amiga, pela compaixão, né? Ele estaria perdido, mas Deus, em sua misericórdia, sempre nos dá a oportunidade de recomeçarmos, né? E aqui ele continua dando uma mensagem de esperança que diz: os desesperados tornarão harmonia, os doentes voltarão à saúde, e os loucos serão curados, e os ingratos despertarão. Então essa questão, a consciência vai cobrar essas pessoas, cada um tem o seu tempo. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Essa parte eu acho muito bonita também, porque ele diz, é da lei do Senhor. Então, vai acontecer, né? Que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Jesus veio trazer para nós uma mensagem de não violência, né? De pagar o mal com o bem. A gente não está mais na fase do olho por olho, dente por dente, né? Mas muitas vezes a gente acha que o mal está prosperando porque se esquece que a luz domina a treva sem ruído e sem violência. Quando a gente vê, já está acontecendo, né? Aquilo que parecia ser errado, Deus dá um jeito de parecer certo. Porque os obreiros do Senhor, eles atuam sem ruído, sem violência. Jesus não ensinou pra gente que a gente tem que fazer a caridade sem falar pro próximo, que a gente tem que fazer a nossa parte sem gritar pro mundo inteiro ouvir, né? Então, o bem, ele tá acontecendo. Muitas vezes a gente fica desacreditado porque não vê de uma forma mais firme como a gente queria, mas isso não quer dizer que esteja tudo perdido, né? Então, que lembremos que é da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Essa parte é muito boa também. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. É muito bonita essa alegoria que ele faz, porque é realmente isso. A dor vem, chega e a gente meio que fica sofrendo por isso, né? É um momento em que ela se forma e aí ensombra. E a gente passa um momento de tristeza, de melancolia, quando essa dor ensombra na nossa vida. Mas assim como nuvem, ela vai e passa, né? Isso acontece muito. E saber que a dor não é para sempre, que essa aflição não é perene, já é um consolo, já traz uma calma para nós, né? Então, quando a gente estiver passando por momentos de aflições, que a gente lembre da nuvem se formando, fazendo a sombra, mas depois passando, porque tudo passa, só Deus fica, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Eu continuo a mensagem. Se os outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Essa questão aqui me lembra da passagem do Evangelho que diz: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Há momentos em que a gente vai ver que só gente que está fazendo coisa errada está tendo sucesso, né? Os outros gritam, oprimem, espancam, amaldiçoam e nada acontece. E a gente fica revoltado. E muitas pessoas ficam revoltadas e buscam fazer o mesmo sabendo que está errado. Mas aí é que a gente tem que lembrar. Ai daqueles por quem o escândalo vem, né? Você não é todo mundo, como diz a mãe de muita gente. Se todo mundo está fazendo a coisa errada, por que você vai querer fazer também? E a sua consciência, como é que fica? A gente tem que buscar seguir a nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. E se a nossa consciência está perturbada, é porque estamos fazendo alguma coisa de errado. Então, se os outros gritam, oprimem, espancam, amaldiçoam-te, acalma-te e espera, né? Que a gente tenha esse entendimento de que a gente não precisa fazer o mal também só porque os outros estão fazendo.
Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo teu próprio descanso, refugia-te em Deus. É assim que ele termina a mensagem, né? Então, que a gente não se esqueça que Jesus veio trazer essa mensagem de que Deus tudo pode. Deus é pura justiça, pura bondade e quer o nosso melhor. Se nós, que somos maus ainda, damos coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus, que é o nosso Pai Celestial, que está nos céus, né? Se nós pedirmos, nos será dado também. A Deus tudo é possível. E garantindo teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Descanso é porque a gente fica muito cansado nesse momento, muito desgastado, né? Mas se nós nos refugiarmos em Deus, buscando a oração, buscando a força que a fé nos proporciona, nós teremos um descanso, teremos uma pausa, vamos revigorar as nossas energias, né? Essa força da fé e da oração que nos traz paz. E com essa paz a gente consegue construir essa fortaleza, conseguimos passar inabaláveis no meio desse caos, né? Deus revigora as nossas energias. Então, essa mensagem de hoje, para que a gente se acalme, tenhamos serenidade, confiança em Deus, buscar entender os desígnios que Ele tem para a nossa vida, para esse momento em que a gente está passando, como individualidade e como coletividade também, e que a gente faça sempre o nosso melhor, né? Cada amanhecer é uma oportunidade para isso. E eu termino aqui trazendo uma frase que eu gosto muito também, que traz essa ressignificação da dor, de como encaramos a dor na nossa vida. E está no livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, e que ele diz: não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. Ou seja, existem chuvas que destroem tudo e chuvas que criam, né? E as lágrimas também são assim. Então, se a gente deixar que essa dor que nos acomete nos destrua, ela vai nos destruir. Mas se a gente usar essa dor que a gente está passando, essas lágrimas, como fortaleza, como algo que vai nos impulsionar para a nossa melhora, essas lágrimas vão criar também, assim como a chuva que cria um campo de flores, uma plantação farta, né? Então, que a gente reflita sobre isso, sobre o papel da dor nas nossas vidas, sobre como estamos encarando tudo isso, e que busquemos a sintonia com Jesus, com Deus, através da oração, para que tudo possa passar de uma maneira muito mais tranquila, fácil e sem muitos danos para nós, como coletividade e como individualidade também. Então, essa é a mensagem de hoje, nossa palestra. Eu espero ter sido clara e ter levado um pouco de consolo àqueles que estavam aflitos, ansiosos, que tudo vai passar e Deus vai ficar.